pessoal, que a graça e a paz de nosso Senhor Jesus sejam abundantes sobre a vida de vocês. Sou o pastor João Paulo Fonseca e hoje nós estamos juntos para mais um review de material que lida com a história da igreja, em especial a história dos batistas. Esse livro do Marcos Paixão é intitulado Batistas Gerais, a conflituosa congregação de John Smith e Thomas Elvins, editora CHTB. Bom, é um livro que vai apresentar a história dos primeiros batistas, é isso mesmo. Talvez você fique aí curioso em saber como nasceu a Igreja Batista, e esse livro vai trazer de forma introdutória, de forma bem panorâmica, o começo dos batistas. E os primeiros batistas aí que nós temos notícia são os batistas gerais. Por que eles são conhecidos batistas gerais? Esse livro também explica a respeito disso. Se você quiser adquiri-lo, na descrição tem um link para você estar comprando. Na verdade, esse livro faz parte de uma coleção de livros que abordam assuntos ligados à origem dos batistas, à história dos batistas, enfim. Então é um livro muito interessante, é uma coleção muito especial da CHTB, que é uma editora intitulada, deixa eu ver o nome dela aqui, ó, Curso de História e Teologia Batista. Muito legal, né? Deixa o seu like, se inscreva aqui no nosso canal e vamos de vídeo. Bem, pessoal, estamos aqui com o livro Batistas Gerais, a conflituosa congregação de John Smith e Thomas Elvins. Marcos Paixão, que é um teólogo, ele tem um conhecimento aí de história também, muito bacana. Está aqui a ficha dele. Se você quiser conhecer a editora CHTB, é só pesquisar no Instagram, ou então o Marcos Paixão. Ele dá um curso muito bacana também de história, de teologia. Ele é de uma igreja batista calvinista, pelo que eu vi, né? Mas achei interessante. Esse livro faz parte de uma coleção. Deixa eu ver se eu mostro aqui no final. Tem aqui os outros títulos. Olha só, vou fazer aqui uma propaganda gratuita, né? Para o irmão lá. Olha só, tem esse livro aqui da Confissão de Fé de Londres. Tudo da mesma editora, ó. Decreto de Predestinação, claro que na visão calvinista. E aí tem esses livros aqui que são da mesma coleção, tá? Batistas Anabatistas. A formação dos batistas particulares. Pois é, tem também. Sucessionismo Batista, Henry Jacó e os Batistas. Então, uma coleção de livros dessa editora CHTB, tá? Deixei o site dela aí na descrição, se você quiser conhecer. Enfim. Bom, esse livro vai trabalhar um pouquinho da história dos batistas gerais, que foram os primeiros batistas, tá? Então, vamos conhecer? Vamos lá. Aí tem aqui uma parte aqui de indicações. Achei bem legal também. Tem aqui uma folha de rosto e a ficha catalográfica 2022. E aí a gente tem o sumário. Não é um livro difícil de ler, pelo que eu entendi, o conteúdo das aulas que o Marcos Paixão, o pastor Marcos Paixão, leciona sobre o assunto, ele transformou num livro. Então aqui tem os capítulos que esse livro apresenta, tá? Aí tem aqui mais uma imagem do pastor Marcos Paixão, professor do curso História de Teologia Batista. Lembrando que ele é um batista calvinista, tá? Pelo que eu entendi, ele é da linha dos batistas particulares, né? Então aqui tem uma apresentação do livro. Ele é lá do Piauí. Vou mandar um abraço para ele aí, se ele estiver assistindo. Aí tem aqui um prefácio, onde ele vai, o Walter Reggiani vai falar um pouquinho do material. E aí o primeiro capítulo. Como eu disse, é um livro panorâmico, não é nada assim que se aprofunda tanto. Ele é panorâmico mesmo, como eu disse, foram retirados das aulas os assuntos aqui trabalhados. Capítulo 1, olhar global sobre os batistas. E aí o foco dele é despertar o leitor para uma perspectiva do estudo dos batistas, que muitas das vezes sequer observado por qualquer estudante. Aqui abaixo tem algumas notas, tá? Esse aqui é o conteúdo do livro. Uma letra muito confortável para leitura, um espaçamento bom, bem organizado, né? E aí tem aqui a formação dos batistas. E ele vai explicar as teorias que existem, né? Porque existem várias teorias sobre
como surgiram os batistas. Então ele vai trabalhar um pouquinho, né, as diferenças das teorias gerais que existem sobre a formação. Olha só, ele vai trabalhar aspecto por aspecto, teoria por teoria, enfim. Ele traz aqui alguns diagramas como esse, né, para ajudar a entender a formação dos batistas. Muita gente fala que os batistas vieram dos anabatistas, menonitas, ou foi um sucessionismo batista da Igreja Apostólica. E ele vai desenvolver um pouquinho de cada um. E tem a teoria grupal também, tá? Tem as teorias grupais e ele explica o que seriam essas teorias grupais. Então tem aqui a origem dos batistas gerais e também dos batistas particulares. Ele começa o livro aqui nas primeiras páginas desenvolvendo um pouquinho sobre isso, tá? Antes de entrar na temática propriamente dita dos batistas gerais, tá? Então ele desenvolve um pouquinho na história do surgimento de ambos, tanto batistas particulares como gerais. Os batistas são mais um grupo reformado, mas a origem deles está relacionada com movimentos separatistas da Inglaterra, quando Zwinglio, Calvino e Lutero já descansavam em Cristo há muito tempo. E aí ele explica aqui o separatismo, semi-separatismo. Então, aqui tem esse movimento semi-separatista. Uma das igrejas já foi liderada por um homem chamado Henri Jacó. Primeiro ele passou a ser conhecido como a Igreja de Jacó em sua primeira fase. E foi a igreja que inaugurou o semi-separatismo, mas depois, com a sucessão do pastorado, aí vem aqui a explicação. Foi dessa igreja que saíram aqueles que fundaram a primeira igreja batista particular, 30 anos depois da primeira igreja batista geral ter sido fundada na Holanda. Tá vendo? Então, primeiro vieram os batistas gerais. É o que ele explica, tá? Bom, e aí o capítulo 2 já vai entrar nesses batistas gerais. E ele vai explicar que essa galera, essa igreja batista geral, como ela surgiu, né? Surgiu como uma nova seita credo-batista. Então ele vai explicar, né? Os batistas gerais, desse modo, foram apenas mais um grupo que surgiu naquele século de muita confusão teológica. Ele explica um pouquinho, né? Ele explica também que o ramo batista que prevaleceu e espalhou foi o dos batistas particulares. Ele vai explicar também aqui o porquê batistas gerais. E batistas gerais são aqueles que criam em sua teologia numa visão arminiana, até porque a Igreja Batista Geral surgiu na Holanda em 1609, onde o arminianismo estava começando a se desenvolver, né? Aí ele traz aqui um pouquinho esse capítulo aqui eu achei legal, né? Ele faz aqui um desenvolvimento nas fases do anabatismo. E aí a gente chega na dissolução da Congregação Batista Geral, Thomas Elvins, colocado aqui como o que deu início, né? E aí ele traz toda a explicação sobre isso. E aí o capítulo 3, um olhar microscópico sobre os batistas gerais. Quem eram os batistas gerais? No que eles criam? Traz primeiras teorias que existem sobre a formação, tá? Então a gente tem aqui uma teoria que começou com John Smith, outra com Thomas Elvins, ou os dois juntos, enfim. Toda essa explicação. Inclusive, a teoria, né, que começou com Thomas Elvins é a que a Convenção Batista Brasileira crê. E ele é muito simples nas suas afirmações, né? Ele é bem assim tranquilo na abordagem, ele não faz rodeios. E ele traz explicações ponto por ponto dessa origem dos batistas gerais. Aí depois a gente tem aqui uma bibliografia, o propósito da editora e um pouquinho sobre a editora e o curso de História e Teologia Batista
que é a editora aí que escreveu, compôs esse livro aí, na pessoa do pastor Marcos Paixão, tá? Então esse livro, junto com os outros da coleção, forma um bom acervo para a gente ter essa compreensão sobre a formação dos batistas gerais. Se você quiser conhecer, deixei aí na descrição para você estar acessando e conhecendo também as outras publicações da CH ou CHTB do pastor Marcos Paixão. Que Deus abençoe vocês e até um próximo vídeo, se Deus assim permitir.